Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de triângulos. Vamos lá. Tá lá na página 214 do livro de vocês, capítulo 9. Uma característica interessante dos triângulos é que se você constrói um polígono de 4 ou mais lados utilizando varetas, e suponha que você segure ele por aqui e empurre ele por aqui. O que vai acontecer com esse polígono? Essa parte vai vir para cá, essa vem para cá. Ele se deforma e tem outro formato. Tá? Com todos os outros vai acontecer a mesma coisa. Mas se você coloca um outro segmento aqui, uma outra vareta, que forme um triângulo desse lado e um triângulo desse outro lado, por exemplo, e não todos os espaços estão formados por triângulos, quando você segura aqui e empurra aqui, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada porque uma característica do triângulo é que ele é rígido e não é deformável. Tá? Então, os outros polígonos todos, se você empurrar, eles vão se deformar. O triângulo é o único que não se deforma, porque ele vai ficar preso aqui, vai ficar preso aqui e não tem como você empurrar essa outra parte e ele não vai conseguir se deformar. Tá? O mesmo acontece se você pegar e encher de triângulos os outros polígonos. Tá? Aqui eu formei o que tinha 5 lados, ele ficou agora com 3 triângulos aqui dentro. E a mesma coisa, se eu tento pressionar ele aqui, por exemplo, seguro ele aqui e pressiono ele por aqui, ele não vai se deformar, porque esse triângulo aqui vai segurar, não vai deixar deformar, não vai deixar deformar esse outro e não vai deixar deformar esse outro, enfim, ficou meio bagunçado aqui, mas acho que vocês entenderam a ideia. Aqui também, se eu encher de triângulo, ele não vai deformar. É por isso que nas construções, elas utilizam muito o triângulo. Ó. Na ponte aqui tem vários triângulos. Se não tivesse esses triângulos aqui, ela provavelmente cederia, tá? No portão também, ó. Se você tem um portão e não tem essa travessa aqui, formando um triângulo, ó, aqui, aqui e aqui, provavelmente o teu portão ia ceder, tá? Por mais apertado que sejam os parafusos, ele cede. Tá? Aqui também é do telhado, ó, um triângulo aqui nessa tesoura que é chamado. Vamos lá. As coisas que vocês já sabem. O triângulo ele tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Tá? Quem são os vértices? Os pontos A, B e C, nesse caso. Os lados é o AB ou BA, tanto faz. AC ou CA e BC ou CB. Tá? Esses são os 3 lados do triângulo, são segmentos. E os ângulos internos, olha lá, é o BAC, o ABC, que é esse aqui, e o ACB. Tá? O BAC, tanto faz a ordem das letras que estão externas, o que importa é a letra do meio, tá? Que é nela que vai o ângulo. Então, é por isso que a gente pode falar simplesmente A, B ou C. Tá? Mas o que é muito importante, que vocês precisam saber e a gente vai utilizar de vez em quando, é que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus. Tá? Vamos lá. Os triângulos eles são classificados de duas formas, quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Tá? Aqui a gente vai falar da medida dos lados. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados congruentes, ou seja, os 3 lados com a mesma medida. Tá? A gente chama de polígono regular, no caso é um triângulo regular. Tá? É o único triângulo regular aqui que a gente vai ter. Então, quando todos os lados têm a mesma medida, a gente fala que é um triângulo equilátero. Se todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos também terão a mesma medida. Tá? Como a soma é 180, cada ângulo vai medir 60 graus. Um outro jeito de representar esse triângulo é dessa forma aqui. Ó. Nesse desenho, eu tenho os 3 lados com um risquinho.
esse risquinho significa que cada lado que tem um risquinho tem a mesma medida. Tá? Se eu quisesse dizer que esse lado aqui tem medida diferente, eu faria, por exemplo, 2 risquinhos nele. Então significa que esse lado e esse tem a mesma medida e esse tem uma medida diferente. Não quer dizer que seja maior ou menor, tá? Só quer dizer que é diferente desses outros dois. Mas no caso não é diferente, então eu vou arrumar aqui para que tudo fique igual. Ó. Pronto. Todos têm 2 risquinhos, significa que todos medem a mesma coisa. Esse risquinho também é utilizado nos ângulos. Se eu quiser vir e fazer um risquinho aqui, então significa que esse tem uma medida e esses outros teriam outra medida se eles não tivessem um risquinho também. Tá? Lá, triângulo isósceles é o triângulo que tem 2 lados congruentes. Olha, aqui eu coloquei uma medida, mas poderia ser qualquer coisa. 6, 6 e aqui é 4, é diferente. Tá? Um outro jeito de representar é com os risquinhos. Olha, esse lado mede o mesmo que esse, que não mede o mesmo que esse. Tá? Parecendo uma pessoinha. E os ângulos é a mesma coisa. Se 2 lados têm a mesma medida, 2 ângulos terão a mesma medida. E o outro tem uma medida diferente. Tá? Nesse caso, deu 72, 72 e aqui deu um 36. Tá? Mas isso é coincidência que é a metade do valor desses. E o triângulo escaleno, que com relação aos lados, ele tem 3 lados diferentes. Nenhum lado é congruente. 3 lados congruentes, 2 lados congruentes, nenhum lado congruente. Tá? Então, significa que todos os lados terão medidas diferentes, logo todos os ângulos terão medidas diferentes também. Olha-se como representa ele aqui utilizando os risquinhos. Os 3 lados têm indicações diferentes de risquinhos, então os 3 lados têm medidas diferentes. Agora, com relação aos ângulos, a gente tem o triângulo acutângulo, em que todos os ângulos são menores que 90 graus. Qualquer triângulo cujo todos os ângulos sejam menores que 90 graus é chamado de acutângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Tá? Tem como um triângulo ter 2 ângulos retos? Bom, a gente já sabe que a soma é 180. Então, se ele tivesse 2 ângulos retos, já daria 180. Qual que seria a medida do outro ângulo? E, além disso, o segmento teria que vir para cá, né? Então, não tem como ele ter 2 ângulos retos. Ok? E a próxima é o triângulo obtusângulo. É aquele que um dos lados é maior que 90 graus. Tá? Então, quando um dos lados for maior que 90, não tem como 2 lados serem maior que 90 também, pela mesma lógica dos 180 graus aqui. Quando um lado for maior que 90, então a gente vai ter um triângulo obtusângulo. Só de olhar para eles a gente consegue identificar. Você não precisa ver a medida do ângulo. Tá? Esse daqui causaria uma dúvida que até parece que é um ângulo de 90 graus, porque está bem próximo. Tá? Mas geralmente vocês vão conseguir identificar facilmente olhando para ele. Ó. Aonde seria o 90 graus aqui, mais ou menos poderia ser aqui. Ó. Passaria aqui. Então, passou de 90, significa que é obtusângulo. Ok, é só isso. É só para vocês conhecerem as classificações dos triângulos quanto aos ângulos e quanto à medida dos lados. E agora a gente vai para o GeoGebra fazer um triângulo lá. Ok, estou aqui no GeoGebra. Eu vou ocultar aqui o eixo de coordenadas e ocultar essa malha. Não, a malha eu vou deixar. Venho aqui em polígonos, primeiro eu vou maximizar minha tela, venho em polígonos, vou selecionar a ferramenta polígono aleatório, então eu vou construir aqui um triângulo, de qualquer jeito, ó. Pronto, construí. Uma coisa interessante, olha, o nome do segmento aqui, ó, desse segmento, é o segmento A. Ele é um Azinho porque ele é oposto ao ponto A. O oposto ao ponto C é um Czinho e o oposto ao ponto B é um Bzinho. Tá? Só uma curiosidade aí. Eu vou clicar na palavra segmento e vou ocultar esse rótulo porque eu não quero ficar vendo, porque eu acho que ele me atrapalha. Tá? Arrasto para lá e para cá, conforme eu mexo, ele muda, obviamente. Né?
Esse triângulo aqui é um triângulo o quê? Olha só, esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Então, esse daqui é um triângulo obtusângulo. Além disso, aparentemente, os segmentos têm medidas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. Tá? Como é que eu vou ter certeza disso no GeoGebra? Uma possibilidade é utilizar a ferramenta ângulo. Olha só, eu venho aqui em ângulo e eu quero medir esse ângulozinho aqui. Ó. Eu posso tentar clicar nele, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Olha só, quando eu clico na ferramenta ângulo, ele me diz o que fazer. Selecione 3 pontos ou 2 retas. 2 retas, no caso, pode ser... Opa! 2 retas, no caso, pode ser 2 segmentos de reta. Pronto, medi. Descobri que aqui dentro mede 110 graus. Então, eu estava certo, é maior que 90 graus. Ok, então ele é obtusângulo. Tá bom. Agora, como é que eu vou saber se ele é escaleno? Eu venho na ferramenta distância, comprimento ou perímetro e eu vou clicar sobre o segmento. Ó. Selecione 2 pontos, um segmento, um polígono ou um círculo. Tá. Se eu clicar no polígono, ele me deu o perímetro do polígono. Perímetro é a soma de todos os lados. Não era isso que eu queria. Então, eu vou vir aqui, selecionei a flechinha, vou selecionar isso e vou deletar. Vou de novo lá na ferramenta distância, comprimento ou perímetro. Não precisa clicar aqui, eu cliquei só para mostrar de novo, mas ele já está aqui selecionado. E eu vou vir aqui e vou selecionar esse segmento. Opa, cliquei dentro. Eu quero selecionar só o segmento. Pronto, selecionei o segmento. Ele colocou aqui do lado a medida do segmento. Vou selecionar esse e eu tenho as 3 medidas aqui. Ó. E como eu havia dito para vocês, as 3 medidas são diferentes, então ele é um triângulo escaleno. Olha, eu posso vir aqui em opções, arredondamento e colocar 0 casas decimais. Tá? E o que aconteceu? Ele ficou 4, 4 e 6. Então ele deixou de ser escaleno e passou a ser isósceles? Não. É o arredondamento que o GeoGebra faz. Tá? Então tomem cuidado com isso daqui. Se eu deixar com 2 casas decimais, ele mostra que é 4,02, aproximadamente 4, e 3,73, que é aproximadamente 4 também. Então, tomem cuidado com essa questão do arredondamento. Vou deixar com uma casa decimal aqui que fica mais certo. Tá? Outra coisa, se você quiser aumentar o tamanho da fonte, eu vou fazer isso para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Beleza, estou aqui. Agora eu quero fazer um triângulo retângulo. Bom, se ele é retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, eu posso vir aqui e ajustar manualmente até chegar no 90 graus. Só que, olha só, 90 graus é um canto de um retângulo. Isso a gente tem certeza. Então, eu vou usar a malha quadriculada para facilitar a minha vida. Eu arrasto o ponto até uma das intersecções aqui da malha quadriculada. Arrasto aqui e arrasto aqui. Seria um retângulo, e ele formou o ângulo de 90 graus. Ele até deixa o quadradinho aqui para indicar. Esse é um triângulo retângulo escaleno. Os 3 lados têm medidas diferentes. Se eu quiser um triângulo retângulo isósceles, bom, para ser um triângulo retângulo isósceles, 2 lados têm que ter a mesma medida. Olha que aqui tem 3 quadradinhos, 1, 2, 3, e aqui tem 2. Então, eu vou deixar aqui com 3 também. 3 quadradinhos, 3 unidades de medida. Esse daqui é um triângulo retângulo isósceles. E se eu quiser um triângulo equilátero, eu tenho que procurar uma maneira de deixar os 3 lados com a mesma medida. Tá? Como é que faz isso? Vou deixar de tarefa para vocês descobrirem. Tá? E por hoje é só.